Bem, pode tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Bem, como o pastor falou, né? Em realidade, eu não sou Elza, viu? Eu sou Ezinete. Meu nome é Ezinete, mas em Campina Grande, né? Sou conhecida como a tia Elza. E sabe Deus por quê? Esse negócio de tia Elza. Fui a primeira tia do departamento infantil de Campina Grande. Amém? Eu era muito nova. Temos dois filhos, agora três, né? Porque chegou Juliana, né? Casou com o nosso filho maior, mais velho. E agora é 3 filhos e agora estou buscando a 4ª filha. Eu digo, olha, pode mandar currículo, manda currículo, gente, eu estou aceitando currículo. Não, brincadeira, mas é sério. Nosso filho menor, né, Israel, vive em Chile e é solteiro ainda, viu? Ainda é solteiro, continua aí na oração. E o Tiago, casado com a Juliana, e a Juliana agora está com 4 meses de gravidez. Amy se chama, a nossa bebê. E eu digo, meu Deus, Amy é um presente de Deus para mim mesmo, né? E para nós, para a família toda, porque tanto que eu desejava uma menina, e agora eles vão trazer essa menina, né? E hoje eu já estava brigando com a mãe dela. Eu digo, olha, você não se atreva a ficar muito tempo no Brasil, não. Tem que ir para o Chile, porque eu não posso ficar longe da minha neta. Olha só que coisa, a menina nem nasceu e já estamos... Amém, queridos. Meditando, né, quando o pastor falou, olha, vocês vão ministrar, e eu meditando, eu disse, Senhor, e aí, como é que vai ser o negócio, né? Perdão. Mas o Senhor é assim, Ele gosta, né, de nos surpreender, e eu fico à disposição dEle, eu digo, Senhor, é ensino, é pregação, mas vamos embora. E veio no meu coração uma palavra que amo. É sobre arquitetura. Arquitetura. E sempre que o Senhor fala de arquitetura, vai nos dar a entender projetos, né? E um projeto de construção tem que ter um bom arquiteto, não é assim? Tem que ter um bom arquiteto para que ele possa fazer esses planos, até mesmo. Ainda tem uma outra pessoa, que é aquele engenheiro geomessor, eu não sei como aqui chama, parece que é agrimensor, uma coisa assim, que estuda o solo, né? Para ver se aquele solo é apto para fazer a construção. Meu filho é agrimensor. E ele, mãe, não é só chegar e construir. Antes do arquiteto mesmo fazer o projeto, tem que vir esse outro engenheiro para ver o solo, para ver como é que estão as coisas, se é o nível de construção. E eu vejo isso em Deus, né? Ele é aquele agrimensor, né? Aquela pessoa que vê o solo. Quando pessoas não vê nada no solo, ele vai lá, olha, examina, né? E junto com o arquiteto, né? Ele é Espírito Santo, eles vão lá e faz aquele projeto. Deixa eu te dizer, meu amado, você é um projeto de Deus. Essa igreja é um projeto de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ei, você é um projeto de Deus. E quem disse isso? É aquela pessoa que é especialista em solo. É aquela pessoa que é especialista em construir. E olhando para essa palavra, né, de construção, de edificação, o Senhor me lembrou de uma profecia que foi dado há muitos anos atrás. E eu amei essa profecia e tenho ela sempre no meu coração, que é do Tim Hink. Eu não sei como se lê esse negócio, não. Em espanhol até vai, mas em inglês não é comigo, não. Né? E é a profecia do gigante adormecido. Não sei se vocês já viram essa profecia. O gigante adormecido. Já viu, né? Está no livro de Charles e Francis Hunter, Curando Enfermos. E esse homem, ele disse que um dia estava dormindo e viu, como se ele estivesse no espaço. E ele viu
uma imagem como se fosse uma grande montanha, mas quando ele observou bem, era um gigante. Era tão grande esse gigante que estava dormido, e que parecia montanhas. E ele diz que cada vez que esse gigante buscava se mexer um pouquinho, criaturas corriam para as trevas. Quando o gigante se acomodava, as criaturas vinham de volta e pegavam em cima dele. E da outra vez o gigante tratava de levantar as mãos e aquelas criaturas corriam para as trevas. Mas quando o gigante parava, elas vinham de volta, né? Mas diz que de repente esse gigante, ele se levanta, né? Fica sentado e começa aquelas coisas correrem e tem um momento que ele fica em pé, que as mãos dele passam das nuvens. E de repente vem uma chuva como de prata e o gigante começa como a derreter. Primeiro ele começa a derreter. Ele se derrete e se transforma em multidão de pessoas. Eram muitas pessoas e depois vem e cai essa chuva de prata sobre esse gigante, né? Só que o que chamava a atenção dele era o seguinte, que havia pessoas nesta multidão que, de repente, não queria estar abaixo dessa chuva e saía. E ele dizia que estava seguro que essas pessoas eram pessoas que queriam estar debaixo desta chuva, mas elas se afastavam. E quando elas se afastavam, as trevas absorviam elas. Mas ele diz que essas pessoas que ficavam embaixo dessa chuva, elas começavam a avançar em todas as direções, em todas as nações. E cada vez que elas avançavam no nome de Jesus, fazendo a obra de Deus. Essa profecia está aí na internet, você pode buscar. E eu disse, o que é que faz uma pessoa não querer estar abaixo dessa unção, dessa glória, desse poder? E sabe, amados, há coisas que Deus há preparado, Ele já preparou, diga, Ele já preparou. Amado, Ele não vai mais fazer, Ele já fez. Amém? Ele já fez. A partir do momento que você e eu entramos no caminho e começamos a conhecer a verdade, a gente vai começando a conquistar, a tomar posse do que Ele já fez. Muitas vezes a igreja está perdendo de crescer, de avançar, de viver o que Deus tem para nós por conta da ignorância, a intimidação, não? E também a covardia. E o diabo, ele é especialista nisso, de trazer para a igreja uma falsa humildade, de uma forma que, às vezes, nós, como os filhos de Deus, nos tornamos covardes pensando que somos humildes. Diga amém. Ah, não, eu sou dos bastidores, eu não quero que ninguém me veja. Ah, não, é porque eu sou assim mesmo, da personalidade, né, introvertida. Ah, não, é porque eu sou assim mesmo, tímido. Ei, quem foi que te disse que Deus te chamou para ser covarde? Deus chamou para a gente marcar vidas, deixar a marca de onde a gente passa. Quem disse que Jesus disse, eu sou tímido, introvertido? Jesus, aonde chegava, as pessoas sabiam que ele chegava e dizia, quem é esse que fala com autoridade? Nós estamos vivendo os últimos tempos.
E esses últimos tempos nós devemos nos levantar como uma igreja triunfante. E como é uma igreja triunfante? É aquela que crê na palavra de Deus, mas não somente para a vida dos demais, mas para nossas vidas. E dizer: Satanás, aqui chegou um filho de Deus para desfazer a obra do diabo. E se você não retrocede, eu passo por cima. Eu já fui assim, sabia? Tatamuda. Uma vergonha até de aparecer, de ver e de falar. Imagine pensar. Lá no buraco, querendo que todo mundo vá lá no buraquinho comigo tomar chazinho. Com medo de ofender as pessoas, não porque a gente tem que ser bruto, não que a gente tem que ser mal educado, não se trata disso, não. Eu estou falando que é aquela pessoa que diz: não é porque, não, quem sou eu? Serei eu, Senhor? Já ouviram essa piada? Serei eu, Senhor? É você mesmo. É você mesmo que Deus quer usar. Sabe qual é o problema? Se eu não tenho um chamado de pastor, se eu não tenho um chamado de profeta, se eu não tenho um chamado disso, eu não vou fazer. Eu estou esperando Deus falar qual é o meu chamado para Deus me usar. Sabe quando isso vai acontecer? A gente tem que saber que o nosso chamado é ser parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, eu não quero ficar fora. E como parte do corpo de Cristo, eu vou fazer alguma coisa. E como parte do corpo de Cristo, aonde eu chegar, as portas vão se abrir. E como parte do corpo de Cristo, eu vou fazer acontecer o que chega nas minhas mãos para fazer. Eu cheguei na igreja Verbo da Vida, o início do Verbo. Meu Deus, essa daqui é grande para aquela igreja. A igreja era muito pequena, era um vão. E tem alfombra essa, lá nem isso tinha. E as crianças começaram a correr dentro da igreja, contando para os irmãos como foi. Nova convertida, irmão. A única coisa que eu queria era conhecer Deus. Mais de Deus. Uma fome, uma sede. O primeiro ano do Verbo da Vida, da escola bíblica, que não era Rema, era Verbo da Vida. Então, e aí as crianças correndo no meio da igreja, o pastor Bando pregando, de repente já mudava o tema. Já era pau nos pais. Era cacete, meu amigo. Perdão por a palavra, mas sai alguma coisa aqui. Eu não falo palavrão, por se acaso, viu? Eu sou crente. Mas se sai alguma coisa assim meio aqui, é porque eu já me olvidei muita coisa. 23 anos, né, pastor, no campo. Aí tem coisa que... E aí meu Deus, por que alguém não faz alguma coisa, né? Tem esse negócio, né? Todo mundo... Por que alguém não faz alguma coisa? Aí no segundo domingo estava eu lá de novo e as crianças... Não é o pastor Bando mudava a pregação de novo. Era pau nas mães e nos pais. Ensina o seu menino a respeitar a casa do Senhor, que não sei o quê. Terceiro domingo. E eu lá, né? Meu Deus, por que alguém não faz alguma coisa? Aí o Espírito Santo fez. E por que você não faz alguma coisa? Serei eu, Senhor? E eu me levantei caladinha, né? Eu digo: é para mim mesmo, vou-se embora. Aí peguei as crianças e fiquei na calçada, numa avenida assim, na calçada que não tinha outro lugar, e comecei a trabalhar com as crianças, comecei a ensinar as crianças. E no segundo domingo, parece que... Já viu aquele filmezinho que você molha um bichinho e o bichinho se multiplica? Parecia que estava molhando as crianças e as crianças se multiplicando. No segundo domingo já era 4, 6, 8. Eu digo: que negócio é esse? Eu só estou aqui... Eu comecei a fazer alguma coisa. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia ensinar as crianças. Eu não sabia, mas eu disse: eu vou fazer alguma coisa. Depois o pastor Bando começou a pregar sobre evangelismo. Eu digo: eita, é a minha oportunidade. Cheguei para o pastor Bando, eu vou evangelizar. Ele fez: é mesmo, menina? Eu disse: vou. Ele: como é que você quer fazer? O pastor Bando era um homem de fé. Pensa num homem de fé. Aí eu disse: com música. Ele: é sério? Eu disse: sim. E sabe tocar algum instrumento? Não. Sabe cantar? Não.
É, tá bom. E quando você vai fazer? Sábado eu começo, pastor. Amei. Por isso que ele era um homem de fé. Acreditar em mim. E aí ele, irmão, no domingo, ó. A irmã Elza vai começar a evangelizar na praça, com música. Tem alguém que sabe tocar para ajudar ela? Comecei a fazer. O grupo cresceu, o evangelismo aconteceu, pessoas começaram a ser alcançadas. Amados, sabe qual é o nosso problema? Que às vezes queremos ser capacitados para fazer. E não damos o primeiro passo para fazer acontecer. E queremos que Deus faça alguma coisa quando a gente não está querendo fazer. Quando Deus quiser, vai dar certo. Lá no Projeto Pequeninos, quando a gente começou, a gente só tinha o quê? R$300 para dar comida a 40 bocas, que come 3 vezes mais. Eu disse, não, em nome de Jesus, a gente vai fazer. E fazia, mas sabe o que é alimentar 40 crianças que repetem mais de 3 vezes, fora os voluntários, com 1 quilo de lentilha? E menos de 1 quilo de arroz? E comia que repetia, tia, tem aumento? Tem, meu filho, venha-se embora. Tia, tem aumento? Tem, meu filho. E um dia eu disse, meu Deus, que coisa linda, os meninos comem tanto, né? Foi que eu me dei conta. É só 1 quilo de lentilha. E estão comendo. Você começa a fazer, meu amado. Você faz a sua parte. Porque no reino de Deus não tem espaço para preguiça. Não tem espaço para desculpa. Não tem espaço para covarde. Eu não sou covarde. Não, você realmente não é. Você não é. Você não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Nos deu espírito de poder. Diga poder. Diga poder. Poder. Amém? Deu espírito de poder, amados. E eu pensando nessas pessoas que saíam debaixo dessa chuva. Eu não creio, amados. Eu não creio que alguém que tenha consciência de quem você é em Cristo vai querer estar fora desta glória. Eu não creio que uma pessoa que sabe, que é aprovado do poder de Deus, queira estar fora desta glória. Deus está despertando esse gigante. Deus está levantando sua igreja. Aí pessoas dizem, não, mas a Bíblia diz que chegará o dia da apostasia, que muitos esfriarão. Fala assim, uma coisa que eu faço lá com as crianças, pega o seu dedinho assim, o indicador. Diz assim, eu não. Eu não. Eu não. Antes de saber quem eu era no corpo de Cristo, eu só queria era fazer acontecer. Aí uma oportunidade, vamos fazer acontecer. Independente do título, independente do chamado, independente do teu apelido, do sobrenome, independente do que você sabe, faça acontecer. Sabe por quê? Porque é o Espírito. Agora enrolou tudo. Mas vamos embora, vai dar certo. Porque há um Espírito que se chama Espírito do Deus Criador, que criou céus e terra, que é um perfeito arquiteto, que conhece o solo do seu coração. E esse Espírito habita dentro de ti. E esse Espírito está para te capacitar naquelas áreas que o diabo tentou te envergonhar. És ele Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. É o Espírito Santo de Deus, que criou cada coisa na criação. É o Espírito de Deus, que te inspira, que inspira o ser humano a avançar, a dar vida, a crescer e multiplicar. Não se conforme, não se conforme, porque como está escrito em Jeremias, eu sei o plano, os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, próspero, para dar o fim que você deseja. Já está feito, já és. Uma querida irmã lá na igreja, chegava em casa o marido bêbado,
maltratando. E ela começou e se converteu com a gente nesses estudos de casa. E um dia ela foi cheia do Espírito Santo na igreja. E ela conheceu a autoridade do nome de Jesus. Uma mulherzinha desse tamanho, irmão. Desse tamanho. E ela, quando chegou em casa, e foi muito interessante, porque ela sempre chegava na igreja assim, como... Nem falava, até para abrir a boca... A gente tinha que dizer, perdão, que foi mesmo que você disse? Aquela intimidação do diabo, aquela opressão do diabo. E no culto, de repente, essa mulher deu um grito. Disse, meu Deus, amém. Esse grito é de libertação. Uma unção tremendo. E ela depois contou para a gente, quando ela chegou em casa, o marido dela, endemoniado, bêbado, tomou ela aqui e levantou ela assim na parede. Ela disse, em nome de Jesus, me solta agora. Nunca mais, Satanás, você vai me oprimir. Diz que o homem soltou ela e quedou olhando assim, porque nunca tinha visto essa mulher. E ela disse, pastora, nunca mais ele levantou a voz para mim. Nunca mais. Sabe qual é o problema? Que às vezes nós, por tratar de querer agradar a todo mundo, esquecemos quem somos, o que teremos e o que podemos fazer. Ei, você é precioso, preciosa. Ei, você tem um vulcão aí dentro de você. Você tem um poder dentro de você. Uma das mães dos pequeninos, eu marquei uma reunião logo antes de começar. Eu disse para ela, você pode vir à minha casa, podemos conversar? Ela disse, vou. E ela chegou meio abatida, e eu conversando com ela, eu disse, minha filha, o que passa é que o projeto... E ela contando agora há pouco o testemunho dela, ela disse, eu fui naquele dia para dizer que estava desistindo do culto da minha filha, dos pequeninos. Porque eu estava começando a querer trabalhar para juntar dinheiro para morrer. Porque 1 ano de tratamento e não funcionou, com tantos tumores que nasceu na cabeça dela, e esse tumor estava se ramificando por todo o seu corpo. E eu conversando com ela, ela disse que nem sequer estava entendendo o que eu estava falando, não por causa do espanhol, mas ela estava tão perturbada, que ela só estava esperando a oportunidade para dizer, eu não posso, porque eu tenho um tumor, e o médico disse que já, depois de 1 ano de tratamento, não funcionou nada. Pelo contrário, os tumores nas axilas, no peito, em toda parte, estavam se multiplicando. E já estava saindo secreções do peito dela. Quando ela disse, eu tenho um tumor, e começou a chorar, eita, amado. Os bolivianos são calminhos, né? Fala bem devagarinho, bem baixinho. Eu me levantei, eu disse, vem aqui. Eu disse, no nome de Jesus, eu amaldiçoo esse tumor agora. Não somente esse, mas cada um que está querendo aparecer. Em nome de Jesus, você não vai morrer. E aí, amado, e eu falei com autoridade, com um tom de voz, que depois eu disse, eita, a mulher vai se assustar, nunca mais vem aqui. Orei por ela, e eu disse, agora vá fazer um exame, e Deus vai te surpreender. Ela passou 8 dias, ela foi fazer um exame, uma ressonância magnética, 2 horas, sacando a ressonância e tudo. E o doutor disse, eu não sei o que você está fazendo. Ela, por quê? Porque o tumor desapareceu. Os tumores que tinha abaixo das axilas era apalpável. E ela foi que aí que ela se lembrou que ela tinha esse tumor. E ela, não, mas cadê? De onde está? O da cabeça desapareceu. O das mamas, ele começou ela disse que era todo vermelho, estava desinflamando total. 1 ano passou. Está ela sanada, glorificando o nome do Senhor.
Os médicos disseram, olha, o que você está fazendo, continue, porque sumiu, desapareceu. Imagina se tivesse intimidado com a situação, o tamanho da gravidade. A mulher estava morta com 2 crianças órfãs. Ei, amada, esse poder está disponível não somente para mim, não somente para os pastores, está para todo aquele que crê. Porque a Bíblia é quem disse, ide predicai o evangelho a toda criatura, não somente aqui dentro, meu querido, mas aí fora, na praça, na escola, no seu trabalho, aonde você chegar. Mas eu não tenho tanta ousadia como você. Lembra quem é que vive dentro de você? Lembra quem foi que te comprou, que te resgatou. Lembra o que é que você tem, o Espírito do Deus Criador. Não é um anjinho pequenininho, órfão, que está lá no céu, não. Nem tem, né? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu não sei nem como é que está o tempo aí, vamos lá. Eu marquei. Já está terminando o meu. Aleluia. Mas sabe qual é o problema da gente? Deixa eu lhe dizer qual é, porque era o meu problema. A Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz o que eu tenho. A Bíblia diz o que eu posso fazer. Mas eu chego no espelho e fico olhando. E o diabo diz o que era minha vida antes. Minhas limitações. Começa a mostrar as debilidades, as falhas. E aí, ao invés de eu ficar com o diagnóstico de Deus, eu começo a dar ouvido ao que o diabo está dizendo quando eu olho no espelho. Mas, amado, quando você se levanta, quando eu me levantei lá na minha casa, no banheiro da minha casa, e comecei a declarar o que Deus, como Deus me vê. Eita, diabo, ele correu de ré, para ver em que direção eu ia. Sabe o que é que Deus está esperando da gente? Que nós nos levantemos na autoridade, no poder de Deus que Ele já nos deu. Que Ele já conquistou. É assim, ó. Ele quer assim, você diz, o diabo está dizendo, você não pode, você não é. Já viu aqueles videogames que você vai conquistando? Pronto, aí você chega assim, eita, já consegui. Você dá outro passo, oh, aleluia. Você dá outro passo em direção de tudo que Deus já preparou para você. E é por isso que o diabo quer fazer com que a gente não veja quem somos. Porque quando ele olha para dentro da gente, ele vê Cristo. E o que a Bíblia diz? Cristo em mim. Cristo em você. Cristo em nós. Esperança da glória de Deus. Porque hoje, na arca de Deus, é você e eu. Porque hoje, nós temos lá ADN ou DNA? Dá no mesmo, vocês aprendem espanhol também. Lá ADN de Deus. Você não é qualquer coisa. Você pode levantar. Aleluia. Você pode ficar de pé e começar a dizer, perdesse, Satanás. Porque a palavra já chegou. Porque agora eu sei quem eu sou. Aleluia, eu comecei no meu espelho. Ei, Ezinete, você não é isso que você está vendo. Você não é uma derrotada. Porque a Bíblia é a verdade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta. Tampouco filho de homem para volver atrás. Ele falou, ele já fez. Ele falou, ele não retrocede, ele não é mentiroso, ele não volta atrás daquilo que ele já estabeleceu. Mas deixa eu dizer uma coisa, depende de mim e de você, se posicionar na palavra de Deus.
E aí eu comecei, tu eres vencedora, tu eres filha de Deus, tu eres a menina dos olhos de Deus, tu eres criativa, tu eres vitoriosa, tu eres sábia, tu eres uma mulher. E comecei a declarar o que a Bíblia diz. Queridos, com 5ª série de Buíque, fui reconhecida no Ministério de Educação e nacionalmente de ponta a ponta de Chile. Uhul! Que vergonha para o diabo! Que vergonha para o diabo! Porque ele dizia, 5ª série de Buíque, no Chile, não serve nem para lavar banheiro de uma escola. Ei! Mas a vergonha foi feia para o diabo. Porque quando os olhos, a unção se levantou, meu irmão. Eu disse, ei, Satanás, dentro de um colégio. 5ª série. Vocês sabem onde fica Buíque? Não. Bem para lá de onde o vento faz a curva, lá em Pernambuco. Um povoado praticamente. Ei, Satanás, lembra? 5ª série de Buíque, reconhecida no Ministério da Educação. Fui ganhar prêmio na ONU. 2 placas na Universidade de Bronze na parede. Recorda, Satanás, lembra? 5ª série de Buíque, é assim que Deus fez. Então, amado, não importa de onde você é, não importa o nível de educação que você tem, não importa o seu sobrenome, não importa, o importante é quem habita em ti. Você é mais que vencedor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é próspero. Você é criativo. Você é abençoado. Porque foi Deus quem disse. Foi Deus que estabeleceu. E Ele não mente. Você pode levantar as mãos e dizer, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Sua palavra é verdadeira. Sua palavra é fiel. Você não mente. Você é fiel. Você é o meu Pai, Espírito Santo de Deus, você habita em mim, você é bem-vindo para me inspirar. Amados, quando chegar em casa hoje, eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está precisando, mas há um Pai que cuida de você. Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu nome, porque o seu nome está escrito na palma da mão dEle. Toma posse de tudo que Deus já te deu. Toma posse de tudo que Jesus já conquistou para você. Toma posse, porque é para você desfrutar aqui nessa terra. Oh, aleluia! Celebre sua vitória. Celebre sua vitória. Celebre sua vitória. Celebre quem você é em Cristo. Celebre. Oh, aleluia. Eita glória. Deus é bueno. Aleluia. Segundo house. Aleluia. Eu disse a você que ela tem fogo. Aleluia. Como foi que aquele copo chegou aqui, hein? Eu não vi. Ela colocou, nem vi. Depois... Aleluia. Buenas noches. Já estão traduzindo, ó. É um prazer estar aqui de volta. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? Eu e minha esposa, são 2 fogos, né? Labareda de fogo. E a gente está feliz em poder estar aqui nesse lugar, compartilhando da grandeza de Deus, do que Ele fez, já fez, está fazendo nas nossas vidas. E nós vamos seguir avançando nessa terra, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos, amém? Você como filho, você tem realmente avançar no reino dele, amém? Nós já estamos, pode sentar um pouquinho.
Né? Nós já estamos no reino dele. Diga, já estamos no reino. Amém, aleluia. Não vamos entrar, já entramos. O reino de Deus já chegado. Não está nem ali, nem acolá. Está dentro de nós. E esse reino chegou para desfazer a obra de Satanás aqui na terra. E nós temos um exemplo grande a seguir. Essa grande comissão não foi somente o pastor Bando que deu, foi Jesus quem deu. Amém. Isso mesmo. Amém. A grande comissão de fazer discípulos, de ensinar a sua palavra, de desfazer as obras de Satanás aonde nós estivermos. Amém. Você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus para falar a palavra dele como ele quer que nós falamos, amados. Não é qualquer assunto, mas o tema já está feito. Não tem nada que escondido, né? Escondido? Oculto, né? Já está revelado, já está escrito. A palavra já está escrita. Esse é o caminhar que a gente tem que fazer, né? Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui? Está seguro? Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Ficarão como? Às vezes nós pensamos, será que vai acontecer? Então, será já é uma incredulidade grande, né? Quando nós temos medo, a gente fica pensando, será que vai acontecer se eu colocar? Mas a Bíblia nos ensina que eles ficarão curados. Ele não diz, talvez ficarão curados. Se dissesse talvez, aí a gente tinha uma desculpa para dizer, né, que não funciona. Talvez, ou algum tempo, ou talvez para os discípulos funcionou. Mas para nós, talvez não vai funcionar. Mas a Bíblia não fala assim. Jesus estava afirmando, dizendo o que ia acontecer depois que você colocasse as mãos. Ia vir sinais sobre nossas vidas. Para aqueles que creem realmente. Né? Para aqueles que creem tanto que colocam as mãos, como aqueles que vão receber. Amém? Aleluia. Diga, Deus está aqui conosco, não? Nós estamos com Deus aqui. Quem sabe disso? Jesus declarou e disse, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio de vocês. No meio do louvor do meu povo eu habito. Nós adoramos o Senhor, nós estamos adorando a Deus, nós estamos declarando a palavra. E esses sinais vão acompanhar para nós que cremos, não? Não foi somente para os discípulos, porque se fosse assim, já havia acabado os sinais, já havia acabado a cura. Mas a cura de Deus permanece na terra, porque Deus existe. Quem sabe que Deus existe? Nós vemos os grandes homens de Deus como T.L. Osborne, né? Nós admiramos eles. Charles Francis Hunter, vocês já escutaram? Hunter, muito bom, né? As ensinanças dele sobre cura, sobre milagres. Mas eles já terminaram a sua carreira, já foram. E agora? Não é? Há uma experiência no Chile que a gente estava lá, quando estava lá, tinha grandes pastores, né, pentecostais, famosos lá no Chile, e ele partiu para o Senhor. E muitos deixaram de ir para a igreja, porque o pastor que era fundador, que estava ali, se foi. Então ele não fez nada. Amém? Dá para entender? Ou porque as pessoas eram ignorantes nessa área, e porque o pastor partiu, não ficou ninguém para tomar seu lugar. E quando alguém foi para o seu lugar, ninguém queria aceitar. O que a gente fez? É como o pastor aqui, vamos para casa. E o que a gente fez? O Christopher esteve aqui, foi? Foi um discípulo da gente lá no Chile. Primeiro discípulo, realmente. Né? Você vê o que aconteceu? Eu estou envergonhado com isso? Não, eu estou alegre.
Eu estaria envergonhado se ele não fizesse aquilo que Deus está mandando ele fazer. Aquilo que nós ensinamos para ele, né? E ele tomou junto, tomou a visão. Hoje tem rema lá, graças a Deus. Amém, amados? Jesus tinha inveja porque Pedro curou os enfermos? Não. Ele ensinava a palavra para quê? Para que eles pudessem fazer o mesmo que ele estava fazendo, irmãos. Amém? Aleluia. Deus deseja que as igrejas cresçam? Por suposto. Por suposto. Por suposto. Como é? Vocês sabem. Não é verdade? Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, irmão. Que nós conheçamos a verdade e essa verdade nos faça livre para libertar outros também. Amém? Aleluia. Tem cadeira vazia aí ainda. Não pode. Não deve. Alguma coisa está errada. Né? Ficarmos somente nas quatro paredes é bom, é edificante. Devemos fazer. Amém? Mas temos que ir para a rua buscar os perdidos. Dá para entender, amados? Não é o pastor que vai, não, é você que vai. Você não está recebendo a palavra? Está ou não está? Recebendo conhecimento? Ele recebeu o conhecimento, está transmitindo para você. O que é que você vai fazer com aquilo que Deus está dando para você? Porque sempre espera um pelo outro. Porque nós, pastor, sempre estamos esperando um pelo outro. Por quê? Não deveria ser assim. A mim, como minha esposa disse, viu a necessidade de ter pessoas para o DI ou para o evangelismo, ela tomou posição e foi adiante. Sabia muito? Não. Amém? Mas Deus sabe. E nós temos o Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra dele. Amém? É bom estar aqui, é bom vir para a igreja, é gostoso, é rico, mas nós temos que buscar os perdidos. Mas eu não sou evangelista, mas não importa, o dom de evangelista não quer dizer que você não pode evangelizar. Os 5 dons ministeriais são para abençoar a igreja, mas são porque você não tem o dom de evangelista, não quer dizer que você não pode falar do amor de Deus. Alô? Não queria pregar isso não, isso, irmão, queria pregar outra coisa. Mas Deus está mexendo com o nosso coração e nós devemos seguir a direção do Espírito Santo, amém? Aleluia, que não seja eu falando, mas que Deus falando através de mim. Amém, amados? Aleluia, nós não somos covardes, como minha esposa mesmo falou, pregou hoje, né? Nós não somos covardes, nós somos filhos de Deus, somos a luz deste mundo. Você carrega, sim ou não, você crendo ou não, você carrega essa luz dentro de você. E você é a resposta, eu sou a resposta que o homem precisa ouvir de você, outra pessoa precisa de você. Talvez o pastor não vai alcançar essa pessoa, mas pode alcançar através de você, você pode ser uma luz para ele. Você pode ser uma resposta para aquela pessoa. Amém, amado? Dá para entender? Aleluia. Então essa igreja vai crescer, vai avançar e vai multiplicar em nome de Jesus, porque você vai tomar junto. Você vai se levantar, você vai dizer, eu vou pregar para aquele homem lá. Ele vai dar um murro em mim, mas não importa. Amém, aleluia. Você vai, leva um murro e volta para casa rindo. Eita, não. Não vai ser isso, não. Mas Jesus disse, você é ousado em fazer aquilo que Deus está mandando fazer, aunque você não veja a manifestação daquele milagre acontecendo naquela hora, mas quando você coloca as mãos, você tem que ficar persuadido, convencido de que essa pessoa está curada. Aleluia. Não é o que você não viu pelo que você vê. Se nós estamos vivendo pelo que nós vemos, nós somos assistentes. E assistente só faz o quê? Só assiste. Não é? Mas o praticante, ele pratica. Amém? Ele crê. Você crê naquilo, você consegue viver aquela vida, você não desiste até que isso suceda. Amém? É o que aconteceu lá em Rancagua. Primeira cidade que nós estivemos começando a obra lá em Rancagua, que é a cidade do Christopher, antes de nós passarmos para Chiján, mais ao sul do Chile,
Tinha um homem que tinha um câncer no nariz e era visível. Alô? E nós ministramos nesse dia cura e salvação. Ele não era crente. Estava aí em seu nariz. E a gente vê algumas coisas, alguns fragmentos das mesmas unções que nós vemos nas igrejas, como Kenneth Hagin, né? Via o nariz de câncer. Aconteceu comigo lá. E quando eu vi aquilo lá, né? Naturalmente, o seu sentimento natural disse, oxepa, esse negócio aqui é feio. Não é? Mas ele foi trazido para ser curado, irmão. E aí? Orei por ele, declarei a palavra e fiquei firme. Pelas pisaduras de Jesus, lá é pisaduras, né? Não, pela jaga de Jesus, meio de Pedro 2,24, você está sano. Eu disse isso para ele, orei, ele confessa comigo, declara comigo que tu eres curado, que tu estás curado, que estás sarado, livre. Mas o bicho ficou lá, e aí? Ei, você está aqui? Não é aquilo que você vê, é o que você crê. Quando você agarra com convicção, não importa o tamanho do problema. Amém. Aleluia. Você crê independente do que você está vendo naturalmente. Aleluia. Exatamente isso que nós aprendemos aqui no Verbo da Vida. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E fé é uma ação, é uma atitude ousada em crer naquilo que Deus diz. A cura está disponível para todos, para nós. Se está disponível para o pecador, quanto mais para nós, que somos filhos. Amém? Porque somos filhos, não temos direito a receber a cura. Entendeu? Não. Você tem direito a receber a sua cura. Você tem direito, eu tenho direito de receber a minha cura. É herança nossa. Vivermos a nossa vida com Deus aqui na terra. É quando chegar nos céus, vou ter a pele limpa, vou ter o rosto limpo. Não, é agora. Diga, a fé é agora. Amém? Então, voltando para o irmão lá, irmão José de Souza, não era? Estava lá. E ele ouviu a palavra, eu orei por ele. Isso foi na quinta-feira. Passou sábado, domingo ele esteve no culto. E ainda o bicho, eu pregando e o bicho lá. E eu dizendo que ele estava curado. O que é que você faria? É melhor deixar essas coisas. Não, você tem que enfrentar. Quando ele veio, pastor, eu tenho que ir amanhã ao médico. Você está curado. Pelas pisaduras de Jesus, você está curado. Não é loucura isso? Porque eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pela fé. Ele está curado. Na segunda-feira ele voltou para lá, antes de ir para o médico. Pastor, vá ao médico, vá lá, você está curado. Cada vez que o diabo tenta provocar a sua fé, trazendo incredulidade, você resiste. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Não é a revés, não. A revés quer dizer, eu submeto ao diabo e resisto a Deus. Eu submeto a Deus e resisto a quem? Ao diabo. Amém? Dá para entender? Então, o que foi? Vinha aquela pressão de dizer assim, olha, ele não está curado. O diabo fala, diga, o diabo fala. Mas você não vive naquilo que você está vendo. Aí ele foi ao médico. Chegou lá, o médico disse assim, fizeram o raio-x e tal, etc. Quando receberam o exame, ele disse, rapaz, o que aconteceu? O que, doutor? O câncer desapareceu. Como vai desaparecer que está aqui? Não, isso é somente a casca. Tem poder, né? Queimou o bicho, ficou somente a casquinha. A gente ri, né? Mas é verdade, irmão. Tem poder dentro de você. Tem poder dentro de mim e dentro de você.
Amém, aleluia. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui? Quando você coloca, você tem que só obedecer a Deus e crer, independente do que você está vendo. A palavra de Deus, ela funciona. Deus enviou a sua palavra para curar, né, e liberar de toda a nossa ruína. Foi assim? Vocês estão falando em espanhol? Amém, amados? Então ele foi na segunda-feira e quando ele estava lá, o médico disse que foi curado, ele disse, você está curado, você só tem uma casca. Aí ele saiu correndo, ia deixando o documento, peraí. O doutor gritou, vem para cá, pega o documento, foi para casa, tomou banho, quando estava tomando banho, o bicho caiu. Do mesma coisa como Kenan Zega. Você vai tomar uma medicina todo dia, qual é? Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Pela llaga de Jesus, eu dizia para ele, todo dia, 3 vezes, toma esse remédio. Aleluia, 3 vezes. Por dia, no mínimo, né? Porque não tem limitação para você declarar a palavra. É sem limite, amados. Correu para mim e disse, agora eu vou para Antofagasta, para o norte. Eu disse, pode ir. Mas antes de ir, vem receber o batismo do Espírito Santo. Orei por ele, recebeu o batismo do Espírito Santo. E ele estava lá na casa, a filha dele começou a contar para a outra filha que estava em Santiago, disse, meu pai está ficando louco. Por quê? Ele está orando uma língua estranha, e vai para a praça e começa a orar em línguas estranhas e pregar, e vai com a Bíblia. Meu pai está ficando doido. Lavaram o cérebro dele, lavou. Sacou toda a mugre, né? Todo o poder que estava na cabeça dele saiu e a palavra entrou. Aleluia. E quando a palavra entra o Espírito também. Aleluia. Minhas palavras são Espírito e são vida. Não importa o que está acontecendo no natural, você tem que viver a vida de Deus aqui na terra. Foi assim com os discípulos, certo? Mas para isso acontecer, há um exemplo muito direto em Atos capítulo 3, né? Depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, o que aconteceu? Quem recebeu o batismo do Espírito Santo aqui? Por que nós não estamos sendo como a igreja de Atos dos Apóstolos? Se nós já temos o mesmo Espírito que eles têm, que eles tinham. Por que não está acontecendo isso? Boa pergunta, né? Se nós já temos oração em língua, por que não está acontecendo dentro das igrejas hoje? Esse poder, esses milagres, na praça onde nós estivermos, por que não está acontecendo? Algo está passando. Ou a gente esqueceu de orar em línguas. É porque isso veio para ficar cheio, diga cheio. Quando nós estamos orando em línguas, estamos cheios da presença de Deus em nós. E o que vai acontecer se Deus está presente em nossas vidas? Diga. Pode responder? Estou falando com estátua aqui? O que vai acontecer se a presença de Deus habita dentro de nós? O que aconteceu com Jesus em Atos 10, 38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e esse, né, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus está comigo ou não está? Se Deus está comigo, eu tenho consciência, eu tenho certeza absolutamente que Deus está, porque a Bíblia diz, então eu tenho que fazer aquelas obras que Jesus fez aqui na terra. Foi essa consciência que os apóstolos tiveram. Foi essa força que eles tiveram aqui. Atos capítulo 3, né? Vamos ver, vamos ler esse texto que vocês já leram aqui, vocês não são inexpertos na palavra, mas aqui aconteceu algo. Pedro e João subiam ao templo para, versículo 1, para a oração na hora 9, ou novena, né, como diz. Era levado um homem coxo de quê? De nascença. Já era um menino, não era nem jovem, era um homem maduro, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir o quê? Esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro
fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava, olha, presta atenção nisso, a atitude dele. Sabe por que não acontece? Porque a pessoa que vem talvez vai ser curado, mas ele disse, olha a atitude dele. Olha o que ele disse. Onde estava João? Eles, versículo 5, né? Ele os olhava atentamente, esperando receber, diga, receber alguma coisa. Já que ele não tinha ouro e prata, ele tinha alguma coisa para me dar. O que era? Roupa? Não sei. Estava atento para receber. Atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que ele tinha? Nome de Jesus. E sinais irão acompanhar aqueles que creem em meu nome. O que Pedro tinha? O nome de Jesus. O que é que você tem? O Nazareno anda, e tomando pela mão direita o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vocês estão aqui, amados? Ele não somente andou, ele saltou, ele estava saltando. Então veja as atitudes dele, veja a atitude de Pedro. Pedro observava que ele tinha fé para ser curado naquela hora. Não é assim? Mas Pedro também tinha algo dentro dele, que era o quê? O nome de Jesus. Pedro já havia recebido o batismo do Espírito Santo, capítulo 1, capítulo 2 recebeu o batismo, capítulo 3 já começou a fazer sinais e maravilhas, assim como Jesus fazia também. Alô? O ministério de Jesus, de ministração, de cura, durou 3 anos. Foi aqui na terra? Ele mostrando, ele ensinava e mostrava como fazia. Estou terminando já, né? Ou não? Ele mostrava como fazia. Ensinava a eles. E, por a fé, eles, o quê? Fazia a mesma coisa que Jesus fez, irmãos. Aleluia. O mesmo Espírito que estava dentro de Jesus, que ressuscitou diante dos mortos, está habitando dentro deles. É o mesmo Espírito que habita dentro de nós também. Agora, isso aconteceu porque aquele homem estava atentamente esperando a receber alguma coisa do Senhor. E aquele milagre foi instantâneo. Não é assim? Mas, como sempre que Nazega fala, que aquele homem ele já conhecia, ou já ouvia falar de Jesus Cristo. E já ouvia falar de Jesus Cristo, que Jesus curava. O Jesus Cristo de Nazaré, Nazareno, estava curando enfermos. Mas Jesus já não estava ali, quem estava fazendo eram os apóstolos. Qual é a nossa comissão hoje, como igreja? Por isso que eu digo, minha esposa tem razão, nós não somos covardes. Nós temos que nos levantar. Porque assim como aconteceu com eles, aconteceu também em 1845. Né, aqueles Smith Wigglesworth, como? Vocês sabem. Não é? Smith Wigglesworth, tá bonito, está aparecendo. Meio estranho, mas está aparecendo. Né? Homem, de onde ele era? Um encanador, irmãos. Bruto que são jumento. Mas ele não orava assim, ele dava murro nas pessoas para ser curado. Sabe da história dele, né? Quem sabe disso? Ele não olhava para o... dando a mãozada no pé do vidro, irmão. É tão bruto que... vem para cá, cão do inferno. Pei! Pensava que era o diabo. E o cabo saía curado. Era Deus purinho na vida dele, não é não? Vai sair não, peraí. Pá!
Eu acho que ela era de Posto Danã, em Buíque. Olha os cabinha bruta, pai. Não é? E todo mundo se admirava da história que conta, que ele diz assim, que ele por ser inglês, né? Porque os ingleses são... Norte. Não é? Mas ele era o... Pei! Igual a Malaquias. Só dava para matar o cabo na palavra, não foi? Está me roubando, está roubando Deus você. Você está roubando Deus se você não paga o dízimo. Não foi assim? Você lá em Posto Danã, irmão. Aqui a gente fala mais suave. Não, ele fala bem devagar. Mas quem quer ser curado hoje? Se tem alguém com um problema que é incurável, aquele Jesus que teve com ele está conosco ainda. Quem crê nisso? Não sou eu que vou fazer, Cristo é aquele que cura. Não é nós que vamos curar, nós só vamos obedecer a Deus, vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? Como Jesus disse. Mas se não acontece, o homem vai-se embora com um câncer no nariz. Você vai desistir de crer? A palavra de Deus é a verdade? É ou não é? Porque ela sai com dor daqui ainda. Você vai crer ou não vai crer? Fé tem uma atitude também chamada perseverança. Perseverança, ela não olha para a circunstância. Nem para a dor, nem os sintomas, nem para nada. Kenan Zega foi o esperto nisso, né? O filho dele tinha um câncer tem um tumor nos olhos. Quem já leu esse livro? O filho dele, Kenan Júnior, era pequeno e tinha um tumor, algo saiu nos olhos dele. E ele, às 10 da noite, foi ao quarto e declarou a palavra, dizendo que o filho dele estava curado. Ele disse que chegou lá de manhã e disse, marcou a hora, era 10 da noite. Foi para a cama, dormiu e disse, meu filho está curado. Eu declaro que está curado. Voltou, de manhã ele chegou o filho e o bicho estava lá ainda. Mas quando a incredulidade chegou, ele começou a dizer a palavra. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. E todo dia ele olhava do mesmo jeito. Até que ele se esqueceu, irmãos. E quando ele vai no carro e olha pelo espelho, ele disse, oxente, perguntou à esposa, quando foi que caiu isso? Faz 2 semanas atrás. Amém? Então você tem que ser perseverante. Nunca desistir do que Deus falou. Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus não disse para colocar as mãos? E eles ficarão curados? Então, quando a dúvida chegar até você, o que é que você vai fazer? Submeter a Deus, a sua palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós outros. É simples demais, irmãos. Amém? Somente crer na palavra. A palavra é o remédio. Você está aqui?